Bom dia, pessoal. Hoje eu preparei a aula aqui para vocês a respeito do número π, na página 19 do livro didático de vocês, tá vendo? Vou apresentar aqui para vocês algumas características e aí nós vamos descobrir que esse número, ele é especial, tá bom? Então, aqui, há relatos de que esse número, gente, ele foi, vamos falar assim, descoberto, que ele já era utilizado há muitos anos atrás. Mas tem aqui um tópico aqui que é interessante. Diz que em 250 anos antes de Cristo, Arquimedes já utilizava uma aproximação para o número π. Mas há relatos que por volta do ano de 1650 a.C., os egípcios já usavam aproximação para essa relação que nós vamos ver aqui agora. Mas vamos imaginar aí o que pode ter passado pela cabeça deles. Vamos ver aqui uma circunferência, tá vendo? E um determinado diâmetro. O que eu fiz aqui nesse desenho? Eu peguei o comprimento dessa circunferência, eu medi o comprimento dessa circunferência, você poderia usar um barbante, né, para entornar aqui, colocar em torno dessa circunferência, e aí eu coloquei essa medida aqui. Então, ela começa aqui e vai até esse ponto aqui. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a medida do diâmetro, olha para vocês verem, e marquei aqui. Então, a gente percebe que se eu chamar esse diâmetro aqui de D, eu percebo que aqui eu tenho uma vez a medida de D, duas vezes a medida de D, três vezes a medida do diâmetro e mais um pouquinho, que não chega a dar uma quarta vez. Então, se percebia que o comprimento da circunferência era 3 vezes, aproximadamente, né, o diâmetro dessa circunferência. Então, todo mundo já sabia aí que o comprimento de uma circunferência era pelo menos 3 vezes o diâmetro dela, a medida do diâmetro dessa circunferência, e mais um pouquinho, né? Então, se eu pegasse aqui uma circunferência maior e medisse, a gente ia perceber a mesma relação. Só que aí, como aproximar, como descobrir que pouquinho era esse daqui? E que valeria para todas as circunferências, né? E então começaram a se trabalhar com polígonos que fossem aqui circunscritos, né? Então, vamos imaginar que eu construo aqui um quadrado bem rente aqui, né? Bem certinho. Vocês vão perceber que o comprimento do quadrado vai ser um pouco parecido, né? Um pouco próximo com o comprimento da circunferência. Aí, se eu aumentasse isso e fizesse aqui um pentágono, ou um hexágono, ou um heptágono, um octógono, nós vamos perceber que o comprimento do polígono que eu estou desenhando aqui bem próximo à circunferência, ele vai ser um valor próximo também ao próprio comprimento da circunferência. Então, foi isso que foi feito. E aí, vamos construir aqui um polígono de 20 lados, um polígono de 40 lados, um polígono de 96 lados. Então, ele ia se aproximando cada vez mais da forma de um círculo, de uma circunferência. Então, o valor do perímetro desses polígonos iam se aproximar do perímetro aqui do contorno da circunferência. E aí foi o que aconteceu. Então, foram se aproximando cada vez mais esses valores e descobrindo o quanto que media aqui, né? Para descobrir o quanto que era esse restinho aqui. E aí, gente, foi quando aproximou mais esse determinado valor. E aí,
Só voltando aqui, eu vou buscar essa folhinha. A gente faz essa relação entre o comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro, que hoje é conhecido. Então, a gente usa um símbolo, porque a gente vai ver quanto mais eu for aproximando, mais casas decimais, né? Lembra lá que eu expliquei que eu ia construindo polígonos cada vez mais próximos, com mais lados, para se aproximar mais do perímetro da circunferência? Então, eu poderia aumentar infinitamente aí o número de lados desse polígono para poder calcular o perímetro da circunferência. Então, assim, vai dar o que a gente chama de número infinito, né? E eu não posso representar esse número infinito aqui no papel, né? É uma folha que tem um começo e um final. Então, nós vamos usar um símbolo, né? Que é uma letra grega e é chamado de π, tá bom? Então, para isso, nós vamos fazer algumas experiências. Aí, eu peguei algumas coisas que eu tinha aqui em casa, no formato circular, tá vendo? Aí, eu vim aqui e medi com a fita métrica. Peguei a fita métrica, passei aqui no entorno. Vocês podem fazer em casa. Eu só tô com uma mão aqui livre. Mas passei no entorno aqui dessa circunferência. Peguei uma medida assim bem exatinha e medi o diâmetro dessa circunferência. A gente busca bem o centro dela e a gente mede assim bem exatinho. E aí foi o que eu encontrei aqui, ó. Essa tampa aqui. Eu medi a circunferência dela, ó. Eu medi o entorno dela com a ajuda de uma fita métrica, viu? Ou então, vocês podem pegar um barbante, colocar aqui certinho, cortar esse barbante, colocar o barbante aqui na régua e medir, tá bom? O comprimento desse barbante, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu peguei a tampa, medindo 27,6 de comprimento e 8,8 de diâmetro. E aí, eu fiz, igual já se percebeu que existia uma relação entre o comprimento da circunferência e a medida do diâmetro, lembra disso? Então, eu dividi esses dois valores e aí eu encontrei essa resposta aqui, 3,136363. E aí, a gente sabe, né, gente, que quando a gente mede com a régua, com a fita métrica, as medidas não são assim tão corretas. A gente faz o melhor que a gente pode e tal. Aí eu peguei um outro recipiente. Peguei essa vasilhinha aqui, medi o comprimento dela com a fita métrica e medi o diâmetro dela também. E aí é o que nós temos aqui. 31,7 centímetros de comprimento da circunferência e 10,1 de diâmetro. E dividi. Deu aqui 3,1386, aproximadamente, né? E aqui eu quero que vocês lembrem daquilo que nós falamos ali, ó. Vocês viram que essa relação já era um pouco conhecida, ó? Eu sabia que o comprimento da circunferência era pelo menos 3 vezes a medida do diâmetro, mais um pouquinho, né? Então, aqui a gente vê essa relação aqui também se estabelecendo, ó. É 3 vezes, né? O diâmetro da circunferência. Se eu pegar o comprimento dela, eu vou encontrar 3 vezes o diâmetro no mínimo e mais um pouquinho. Esse daqui, no caso, era o mais um pouquinho, né? E a gente vai ver sempre se repetindo esse padrão, para quando a gente tirar essas medidas. Vocês podem tentar fazer em casa. Pode haver alguma alteraçãozinha, algum valor, pode estar um pouco para 3,15, 3,16, mas porque quando a gente mede, a gente está sujeito a erros, né? Quando a gente usa uma régua, que não é um comprimento assim tão milimétrico, vamos dizer assim, ou com medidas menores, né? Mas a gente faz por aproximação e a gente percebe essa relação. Então, o comprimento da circunferência é sempre 3 vezes a medida do diâmetro, mais um pouquinho, tá vendo? E aí, gente, eles foram trabalhando com esses valores, igual eu expliquei para vocês, com as construções dos polígonos. E na capa da unidade do livro de vocês, tem um pouco a história do número π.
E você vê aí que em 2013, uma universidade, parece-me que da Santa Clara, né? Usando 24 computadores, eles fizeram uma aproximação para o número π com 8 quatrilhões de dígitos. Imagina, 8 quatrilhões de dígitos nas casas decimais do número π. Então, é um número muito buscado, assim, muito conhecido, né? E ele é usado na relação do comprimento da circunferência e a medida do seu diâmetro. Aqui eu até fiz aqui uma representação para que vocês vissem. O comprimento da circunferência é esse entorno, esse contorno aqui. E o diâmetro é essa medida, né? Que eu ligo dois pontos da circunferência passando exatamente pelo meio dela. Então, aqui nós também conseguimos definir algumas relações também interessantes. Não só essa. A partir dessa daqui, eu consigo relacionar outras coisas. Igual eu vou chamar de seu comprimento da circunferência. Então, eu posso dizer que o comprimento da circunferência é igual a π. Lembra lá do 3 e um pouquinho que eu fiz aqui, ó. Aqui foi uma aproximação, né? Mas 3 e um pouquinho. E esse 3 e um pouquinho a gente já conhece, que é o número π, né? É o número π vezes o diâmetro dessa circunferência. Tá bom? Ou 2 vezes o raio, porque o diâmetro, o raio é essa parte aqui, ó. O centro até um ponto da circunferência. O centro até um ponto da circunferência. Então, 2 raios aqui, né? Fazem um diâmetro, tá bom? Então, é a mesma coisa. Então, o comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro dessa circunferência. Eu também posso falar que o número π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro.